Olá pessoal, tudo bem? Eu tô de volta. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela, eu tenho 27 anos e eu moro na Bélgica desde os meus 22 anos, que eu vim pra cá estudar e acabei ficando aqui um pouco. Aqui no meu canal eu falo bastante sobre minha vida na Bélgica, sobre como eu vim morar aqui e, enfim, sobre a vida em geral morando fora do país. Então, se você tem interesse, já se inscreva no meu canal, deixe seu like nesse vídeo se você gostar. E vamos lá então. No vídeo de hoje eu queria contar pra vocês um pouco sobre como eu encontrei meu trabalho aqui e também como que funciona em geral essa questão trabalhista. Lembrando que tudo que eu falar aqui é muito da minha experiência, então para cada pessoa pode ser diferente, a experiência de procurar emprego e a experiência de achar o emprego, do trabalho em si também, vai depender muito de que setor você trabalha e que tipo de emprego você procura, enfim. Então a minha experiência é bem pessoal e é o que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, em janeiro de 2020, eu estava trabalhando em 3 empregos. Eu era praticamente o Július de Todo Mundo Odeia o Chris, né, gente? Primeiro, eu trabalhava no restaurante como garçonete, meio período, trabalhava nessa altura mais ou menos 10 horas por semana. Depois, eu trabalhava como estudante, eu era assistente de marketing e vendas numa empresa gigante multinacional. E eu também trabalhava meio período lá, 20 horas por semana em geral. E terceiro, eu era babá de uma criança algumas horas por semana. Tipo, dependia bastante da semana, mas umas 3, 5 horas por semana. O que também me ajudava bastante, né? Na época, na verdade, eu ganhava bem com esses trabalhos de babá. Eu ganhava 20 euros por hora, então me ajudava já muito. Então, eu tinha esses 3 empregos. No total, no fim do mês, eu conseguia ganhar, assim, bem, não super bem, mas o suficiente para eu viver tranquila. Eu ganhava, talvez, uns 1.300, 500 no fim. Só que, assim, era bastante trabalho, né? E além de ser bastante trabalho, era toda hora indo de um pro outro e, às vezes, no mesmo dia, fazendo 2, 3 trabalhos. Então, era bastante cansativo, mas ok. Era o que eu tinha que fazer, porque eu também tava estudando, né, gente? Não vamos esquecer disso. Gente, eu não sei como eu fiz isso. Depois, quando chegou a pandemia, em março, tudo fechou. E eu saí de 3 trabalhos para 1 trabalho. E então eu parei de fazer o meu trabalho de babá, porque daí os pais estavam trabalhando de casa e a criança não estava indo para a escola, porque eu buscava a criança na escola, depois ficava com ela até os pais chegarem no trabalho. Então, eu não fui mais necessária lá. Também parei de trabalhar no restaurante, porque todos os restaurantes aqui do país fecharam. Então, eu continuei só trabalhando meio período por 20 horas por semana nessa empresa que eu trabalhava como estudante, que na verdade não me pagava tão bem. Então, eu fui de 1.300, 1.500 para 700, 800 euros por mês. E pra mim já ficou bem apertado, porque basicamente tudo que eu ganhava ia pra pagar as contas de casa, aluguel, comida e tal. E também meu namorado na época, ele não estava trabalhando, porque os restaurantes estavam fechados. Ele estava ganhando o auxílio do governo, mas também não era muito alto. Então foi uma época que, assim, que a gente estava mais apertado financeiramente. E eu não tinha dinheiro para comprar nada. Eu tinha dinheiro basicamente para viver, o que já é ótimo, né? Que muita gente não tinha nem isso naquela época. Mas não podia comprar nada. Então eu comecei a procurar emprego. Eu percebi agora, chegou a hora, preciso procurar emprego. E eu vou procurar, comecei a procurar e procurava. E acho que o LinkedIn foi o lugar que eu procurei mais. Mas também existem alguns outros sites que dá pra procurar, vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Então, eu me inscrevi pra tudo que é emprego, gente. Eu juro pra vocês, eu atirei pra todo lado. Eu me inscrevi pra estágio, eu me inscrevi pra emprego de estudante, eu me inscrevi pra emprego período integral, eu me inscrevi pra emprego meio período, eu me inscrevi na área de engenharia, na área de laboratório, na área de administração. Eu atirei pra todo lado e nenhum lado tava me querendo. Basicamente,
você não falando holandês fluentemente ou francês, aqui você já está em desvantagem em comparação com boa parte do país, né? Apesar de que existem vários empregos que pedem só inglês, acaba que você já entra em desvantagem na competição. E ainda mais em época de pandemia, em que tá todo mundo meio ferrado. Tava muito difícil, até que continuei no LinkedIn, né? Eu continuei procurando, todo dia eu mandava currículo para algum trabalho. E todo dia, não era só o currículo, porque mandar o currículo é muito fácil, né, gente? Mas aqui existe também uma cultura de mandar carta de motivação. Então, e você tem que escrever uma carta de motivação meio personalizada, né? Claro que tem, assim, eu tinha o meu esqueleto da carta de motivação, mas eu tinha que personalizar para toda empresa que eu mandava. Então, o processo de procurar emprego não é só sair mandando currículo, não. Tem que escrever, tem que pensar por que eu quero trabalhar nessa empresa. E a resposta para mim era basicamente porque eu quero ganhar dinheiro, né, gente? Mas não, mas é porque eu acredito nos valores e eu me identifico por isso, por aquilo. Então, nossa, eu escrevi muitas cartas. Mandei muitos currículos, nossa, eu já tava assim exausta, teve alguns momentos em que eu achei que eu não fosse conseguir achar um emprego. Mas assim, tava tudo ok até enquanto eu estava ainda nesse emprego temporário. Só que o meu contrato nesse emprego era com prazo determinado. Então, eu ia ter que sair desse emprego nos próximos 1 ou 2 meses. E foi aí que eu comecei assim, a ter mais pressão ainda, comecei a mandar currículo e para tudo que é lugar, até que eu recebi uma resposta da empresa que eu trabalho. Eu mandei um currículo para lá, daí eles me convidaram para a primeira entrevista, foi uma entrevista com RH, bem de boa, tranquilo, e foi tudo bem. Daí eu fui chamada para a segunda entrevista, que era a entrevista final com os gerentes da vaga, né? E aí eu pensei, eu não tô tendo tanta oportunidade de ser entrevistada. Tipo, eu não tô chegando nem nesse estágio. Então, agora que eu cheguei nesse estágio, eu tenho que fazer eles não poderem dizer não. Tipo, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que mostrar o melhor de mim para eles não terem como me dizer não, porque eu não tava recebendo muito convite para entrevista, então já que eu recebi para essa, eu queria assim ser perfeita. Então eu estudei tudo sobre a empresa, sobre o que eu faria lá, o que meu trabalho seria, o que eles estavam buscando, e eu mostrei o melhor de mim. Eu não menti na minha entrevista, nem nada disso, mas assim, eu mostrei tudo o que eu sabia, tudo que eu tinha estudado, e eu mostrei realmente o quanto eu tinha me esforçado para estar ali. Então, depois de uma semana mais ou menos da minha entrevista, eu recebi a minha oferta daí. E eu comecei a trabalhar, acho que 1 mês depois. Inclusive, a última semana do meu emprego de meio período que eu tinha antes foi a minha primeira semana nesse emprego novo. Então, por uma semana, eu trabalhei em 2 empregos, mas com a diferença que uma era 40 horas por semana e a outra 20. Então, eu trabalhei muito. Então, basicamente, como funciona aqui? Eu comecei a trabalhar em setembro. A minha jornada semanal era de 40 horas por semana e eu trabalhava à noite, que era entre as 10 da noite até as 6 da manhã. E por trabalhar à noite, eu ganhava um bônus. Meu bônus era de 25% do meu salário, então o meu salário era relativamente alto para a posição de entrada. Mas, como eu já falei no meu último vídeo também, trabalhar à noite foi realmente bem difícil pra mim. Então, a um certo ponto, eu achei que esse bônus não tava mais valendo a pena pra mim. Mas aí, então, como funciona aqui na Bélgica em geral? O salário mínimo é mais ou menos 1.500, 1.600 euros. Não sei exatamente quanto, mas é mais ou menos isso. Mas também se paga muitas taxas, muito imposto. Eu não sei se todos esses impostos que a gente paga são realmente revertidos de forma justa pra gente, só que, como eu já falei muitas vezes, a vida aqui é muito boa, né? Tem muita segurança, o sistema de saúde também é subsidiado, o sistema de educação também tem uma educação de qualidade, desde o ensino fundamental até da faculdade. Então, a gente paga muito imposto, mas a gente também vê
isso sendo devolvido pra gente de alguma forma. Mas para vocês terem uma ideia de quanto se paga de imposto, quando você tem um salário médio bruto de 3.000 euros, você recebe mais ou menos 2.000 euros, porque 1.000 euros vai de imposto. Quando você recebe um bônus da empresa, tipo um 13º ou um bônus de performance, esse bônus vai mais da metade para o governo. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu ganhei um bônus de 3.000 euros e eu recebi 1.200 euros. Claro que eu fiquei muito feliz de receber os 1.200 euros, mas eu veio assim, 1.800 euros saindo do meu salário, foi triste. Foi bem triste. Então, e a jornada média semanal aqui é de 38 horas por semana. Como eu falei, eu trabalho 40 horas por semana. Então, o que eles fazem para compensar isso? A cada semana eu trabalho 2 horas a mais. Então, quer dizer que a cada mês, em média, eu trabalho 8 horas a mais. Então, cada mês eu tenho um dia de folga adicionado nas minhas férias. O que quer dizer que, além dos meus 20 dias de férias oficiais, eu tenho mais 12 dias. Então, em um ano, eu posso tirar 32 dias de férias. E o que é melhor disso? É que esses 32 dias de férias não são, assim, dias corridos. Eles são dias úteis. Então, se, digamos, eu tiro férias, eu vou pro Brasil, ficar 2 semanas, 14 dias. Digamos, eu saio daqui na sexta-feira e eu volto na sexta-feira em 2 semanas. Eu vou ficar 14 dias no Brasil, mas eu vou perder só 10 dias de férias. Então, isso é ótimo, porque o final de semana não conta como férias. Feriados também não. E em questão de feriados, a gente tem 10 feriados oficiais. E isso também é ótimo, porque quando um feriado cai no sábado, no domingo, ele é movido pela empresa para algum outro dia. Isso é a empresa que decide, não sou eu. Mas esse feriado, a gente sempre vai ter 10 feriados por ano. Então, o que quer dizer? Que em um ano eu não trabalho por 42 dias úteis. E daí, além disso, quando você estuda, você tem direito a uma espécie de férias que se chama Educational Leave, que é tipo, traduzindo, seria férias educacionais. E é basicamente, você ganha um tempo, uns dias, dependendo de quantos créditos você está estudando, para poder estudar. Então, eu, por exemplo, eu falei para vocês que eu estou estudando também, né, enquanto estou trabalhando, eu ganhei 125 horas de Educational Leave. Então, em cima dos meus 32 dias de férias, mais os 10 dias de feriado, eu ainda tenho 105 horas, que é mais ou menos 3 semanas mais 5 horas, de férias que eu posso tirar para estudar. Inclusive, semana que vem eu tenho algumas provas e eu vou tirar essa Educational Leave. Então, isso é ótimo também, porque eu não preciso tirar minhas férias para estudar. Posso usar minhas férias para descansar, para viajar, para fazer o que eu quiser. E também, o pagamento das férias não é bem igual no Brasil, para falar a verdade, eu não sei que tipo de cálculo que eles fazem. Se eu não me engano, o pagamento das férias é 108% do teu pagamento mensal médio, anual. Então, eles calculam teu pagamento anual, dividem por 12, e daí multiplicam por 108%, e é basicamente isso que você ganha de férias, e normalmente o valor das férias chega a mais ou menos em junho. Todos os anos até agora eu recebi em junho, mas isso pode variar um pouco. E também eu tenho o 13º, que é bem descontado em impostos, como eu falei para vocês. E eu também tenho bônus de performance, todo mês de março eu recebo esse bônus, e também um aumento, mas isso é baseado na performance. Existem alguns fatores que são levados em consideração na avaliação da performance de um empregado, e esse empregado daí recebe um bônus proporcional à sua performance. Então, isso também é bem legal. Na verdade, eu recebi ano passado, em março, esse bônus, só que eu recebi bem pouco, porque eu tinha começado no ano anterior, em setembro. Então, o de março agora vai ser relativo a 2021. O de março de 2021 era relativo a 2020, e eu só trabalhei 3 meses em 2020. Então, proporcionalmente, foi bem pouco, mas eu tô bem ansiosa pra esse ano. E daí, então, é basicamente isso, assim, as regras do meu trabalho, a minha situação de trabalho.
Agora, como eu já falei pra vocês, eu fui promovida no meu trabalho e eu não trabalho mais à noite, então eu não ganho mais o bônus de 25% à noite. Mas porque eu fui promovida, eu também recebi um aumento, então meu salário diminuiu um pouco, mas não tanto igual teria diminuído se eu só tivesse mudado de turno, mas continuado no mesmo trabalho. Então meu salário continua mais ou menos a mesma coisa, mas agora meu horário é flexível. O que quer dizer que eu posso chegar normalmente entre as 7 da manhã até as 10 da manhã, e eu saio depois que eu fiz 8 horas. Eu não tenho o mínimo tempo que eu tenho que estar almoçando. Eu posso tirar meu almoço a hora que eu quiser e quanto tempo eu quiser. E é basicamente isso. Daí deu 8 horas, eu vou embora. Eu tenho que estar na empresa, porque o meu trabalho envolve, às vezes, eu encostando em coisas. Eu não trabalho mais no laboratório, como eu trabalhava antes, mas eu agora trabalho como reviewer, que seria tipo... Eu avalio o trabalho das pessoas no laboratório, basicamente, só que para isso eu preciso ver o que eles fizeram. E então esse é o meu trabalho agora e eu sou Reviewer Specialist, então é especialista em revisar o trabalho deles. E foi um passo bem grande para mim, porque eu fui promovida depois de um ano trabalhando lá, o que foi bem rápido em comparação ao que a gente vê lá em geral. E é isso, né, gente? Eu sou bem ambiciosa com a minha carreira, então pra mim foi bem legal ter tido essa promoção. E eu espero continuar crescendo, eu trabalho bastante, eu levo meu trabalho bem a sério, e isso é bem importante pra mim, então eu espero continuar crescendo também. Mas, gente, então eu acho que foi isso. Eu acho que eu falei tudo sobre o meu trabalho, sobre como eu consegui o trabalho, sobre como que é o trabalho em geral e as regras trabalhistas aqui. Acho que foi isso. Mas se vocês tiverem qualquer pergunta, me perguntem aqui, mandem nos comentários, me deixa o like se você gostou desse vídeo. Não se esqueça também que eu tenho meu Instagram, Gabriela na Bélgica, que eu também estou aberta a perguntas lá, vou fazer alguns posts informativos lá, então me sigam lá também. E então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!